Aqui estamos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Queridos, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Graças a Deus, é chegado o casal para ouvir a palavra. Vamos fazer a leitura na linha da que o irmão George fez. Bendito seja o nome do Senhor, mas não vou falar da mulher. Vamos ler em Marcos, foi lido em Mateus, na leitura oficial. A leitura de Marcos, tratando do mesmo assunto, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Porque quem chega, vamos ler a palavra, capítulo 5, verso 21 do Evangelho escrito por Marcos diz: E, passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E aí o 24 diz: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aí entra a mulher. Bom, está aqui um homem que estava, um centurião, ou seja, um capitão de 100 homens, né? Por isso esse termo centurião. Ele era um romano, mas ele foi procurar o Senhor Jesus, conforme está escrito, em benefício da filha, né? Que, como ele diz, como diz a Escritura, que Jesus, a cena do homem, quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra, ou seja, se ajoelha aos pés do Senhor Jesus. E diz o 23 que ele rogava muito, ele pedia muito a Jesus. E de acordo com a Escritura diz que ele disse: a minha filha está moribunda, né? A morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela viva. Lindo esse 24 versículo, irmãos, que diz: e ele foi. Jesus não se negou de ir. E quando chega ao verso 35, para a gente pular a história da mulher, do fluxo de sangue, glória a Jesus, diz assim: estando ele ainda falando com a mulher do fluxo de sangue, isso no caminho para a casa de Jairo, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Quando o homem sai, ela ainda estava numa situação muito difícil, estava moribunda. Aí teve um intervalo que Jesus atendeu a mulher do fluxo de sangue pelo caminho. Ele para, ele procura saber quem foi que tinha tocado, até que ela se revela. Jesus fala com ela. Nesse tempo, que a gente não sabe quanto tempo foi, mas teve uma certa demora. Aí chega, quando Jesus está concluindo a conversa com a mulher, o versículo 35 diz: estando ele, Jesus, ainda falando com a mulher, chegam alguns da sinagoga, do principal da sinagoga, algumas pessoas da casa do homem, e disseram: a tua filha está morta. Aí disseram para ele: para que enfadas o mestre? Ou seja, por que você fica ainda ocupando ele? Ela já morreu, não tem mais jeito. Isso era o entendimento das pessoas, correto? Jesus, que era, a gente lendo o Evangelho com cuidado, percebe, Jesus, além de ter a revelação dele, saber das coisas, sabia até da intenção dos homens,
ele percebeu que tinham dito a Jairo, ela já morreu. Para que enfadas mais o mestre? Ou seja, despede ele daqui, ou seja, não precisa ele ir mais em casa. O versículo 36 diz, e Jesus, tendo ouvido, ou seja, eles falaram alto, não eram nem, né? Podia ter chegado mais perto de Jairo e dito somente a ele. Mas aqui o texto diz que, tendo Jesus ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aí o que é que ele exige, irmão Marival, aqui? Ele diz, não temas. Aí, creia. Creia só. Ou melhor, creia somente. Aleluia. É isso, só creia. Oh, coisa boa. Jesus tem umas coisas, Jesus... O povo chegou dizendo, a menina morreu. Pode dispensar Jesus. Aí Jesus, quando escutou, ele disse, não temas, crê somente. Jesus fala 4 palavras, não tema, crê somente. Jairo, você só precisa crer. Dessas 4 palavras, Jairo só precisava de uma. Só crer. Vamos seguir na leitura, diz. E não permitiu que alguém o seguisse. E, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, né? E os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Glória. Olha o que aconteceu quando Jesus disse, a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Aí o versículo 40 diz, riram-se dele. Ou seja, zombaram de Jesus. Riram-se, zombaram de Jesus quando ele disse, por que vocês estão alvoroçados? A menina não está morta. Ela está só dormindo. Riram de Jesus. Ó, é bom lembrar aqui, querido, que não riram de Jairo. Não. Riram de Jesus. Riram dele. Porém ele, Jesus, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, no caso, Pedro, Tiago e João, né? Eram 12, ele só levou 3. O pai e a mãe da menina, fez sair os demais, né? Diz aqui a Escritura. Versículo 40, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. Versículo 41. E tomando-a pela mão, e tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Tem pessoa que tem o nome de Talita, né? Mas Talita não é nome de pessoa, é menina, a ti te digo, levanta-te. Mas quem está registrado como Talita, está registrado e está pronto. A menina estava deitada, o pessoal sabia que ela estava morta. Aí Jesus chegou ali, entrou com Pedro, Tiago, João e os pais, e tomou na mão da menina e disse, menina, a ti te digo, levanta-te. E o versículo 42 diz, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer. Mas, meus queridos, o que foi que Jesus exigiu do pai da menina? Crer. Você só precisa crer. É isso que diz a Escritura. Quer ver outra história? Bendito seja o nome do Senhor. Nesse mesmo livro de Mateus, capítulo 9, ou melhor, de Marcos, capítulo 9. Aqui foi Jairo que foi pedir socorro pela sua filha.
Vamos ver essa outra história do Evangelho. Capítulo 9, glória a Jesus, versículo 14. Diz assim o Evangelho. 9:14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudou. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? Mas um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, aonde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Que já é outro fato, né? Versículo 19. E ele respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Aí diz: trazei-mo, disse Jesus. Trouxeram-lo. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, conforme o pai tinha relatado. E perguntou ao pai, Jesus pergunta ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai disse: desde a infância. Não era fácil, né? Versículo 22. E muitas vezes, continuou o pai, o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Aí olha o que esse pai vai dizer. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Essa foi a oração. O pai do menino chegou para Jesus, contou o relato, já tinha pedido socorro aos discípulos, os discípulos não tinham conseguido. Aí Jesus diz: traga-o aqui. Quando o jovem foi colocado diante de Jesus, diz o versículo 20, que foi logo caindo. Eu não sei porque tem que alguém cair, né? Aqui a queda aqui é de uma situação difícil. Trouxeram-o, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E Jesus pergunta ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a minha infância, ou seja, desde ele novo. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Se cair na água, morre afogado. Se cair no fogo, né? Morre queimado. Aí o homem pede: mas se tu pode fazer alguma coisa, imagina dizer isso a Jesus. Aí ele diz: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí segue a escritura. E Jesus lhe disse, no 23, não é isso? Se tu podes, crê. A mesma coisa que ele disse a Jairo: creia. Tenha calma, creia. E só precisa crer. Está escrito. A exigência de Jesus é crer. Aí, quando o homem diz: se tu pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Lindo é esse pedido também. Ele não chegou exigindo, como alguém até ensina hoje, dizendo: exija, reivindique a sua vitória. Mas o homem diante de Jesus diz: se tu podes fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós.
Aí Jesus diz: se tu podes crer, a maior exigência é crer. Com Jairo do mesmo jeito, não temas, crê somente. Verdade? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Interessante que ele não está exigindo outra coisa, a não ser crer. O que diz mais a história? Lindo é essa outra humilhação do homem, mas ele diz: e logo o pai do menino clamando, ele já estava chorando agora. Logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor. Só que aí ele diz, ele não termina a frase, ele diz: eu creio, Senhor, admirado. Exclamação é admirado. Aí ao mesmo tempo que ele disse: eu creio, Senhor, aí ele pede outra ajuda dentro dessa mesma oração. Isso aqui, apesar de ser pequenas frases, são oração. Quando ele diz: se tu pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de mim. Isso é uma oração. Aí agora, quando Jesus diz: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Ele diz, já chorando. Ele já está chorando e diz: eu creio, Senhor. Aí ele diz: ajuda a minha incredulidade. Eu acho isso por demais. Só humilhou para ele Deus. Ele está dizendo: eu creio, mas não creio o suficiente. Mas eu creio. Sabe? Eu creio, mas eu preciso da sua própria ajuda. Ele está dizendo: Senhor, eu creio, mas não dá. Me ajude mais. Sabia, irmão, porque a gente sofre muito é porque a gente quer fazer. Isso é entregar-se ao Senhor. Ele falou a verdade. É. Aí o homem acha que pode ajudar Deus em alguma coisa. Lembra de Abraão e Sara? A gente já está velho. Aí foi ajudar Deus, ainda hoje as duas famílias brigam. Mas está aqui outra lição. Jesus exige de Jairo só crer. Aqui também, ele diz ao pai de família: se tu podes crer, o homem disse: eu creio, mas me ajuda na minha. Como é que você crê e é incrédulo ao mesmo tempo? Percebe? É porque ele cria, mas não cria o suficiente. Aí ele pede ajuda ao próprio Jesus. Oh Deus. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, vírgula, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aí o resto ficou com Jesus. Quando o homem disse a verdade: Senhor, eu creio, mas me ajuda. Aí diz o 25: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, a exemplo da filha de Jairo, o ergueu, e ele se levantou. É isso que Jesus faz com o homem caído, em situação difícil, como esse menino estava, nas mãos do diabo, literalmente. O diabo já dominava aquela vida. Jesus ordenou que o demônio fosse embora. O menino ficou como morto. Aí o que Jesus faz com o homem? Toma-o pela mão e o ergue. É isso que Jesus faz com o ser humano. É o que ele mais quer fazer com a gente, é nos levantar. Mas quem faz é Jesus. Esse menino fazia o quê, irmão? Ele estava como morto. Quem foi que levantou o menino? Foi o menino que se esforçou? Como se ele estava morto? Ou como um morto, desmaiado? Glória a Deus. Quem levanta esse menino, diz a Escritura? Jesus. Sabe por que a gente sofre? Porque eu quero fazer a minha parte. Aí não dá, irmão. Não dá, Marival.
O que é que Jesus disse? Creia somente. Creia somente. Ele está dizendo assim, se você crê, eu faço. Agora, se você quer fazer a sua parte, aí Deus fica olhando. Para ver até onde ele vai. Você não está se esforçando para fazer. Esse pai aqui, ele estava rendido, até na hora de crer, ele diz, eu creio, mas sou incrédulo. Aí Jesus diz, agora tá bom, agora eu vou fazer. Porque o homem disse, olha, eu creio. Aí, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele cria, mas não cria o suficiente. Sabe? Ele estava tutubiando. Mas ele revelou a quem entende a gente. Ele disse, Senhor, eu creio, mas não creio como poderia crer. Como a outra mulher que creu. Como o centurião que Marival leu ainda agora. Ele disse, não precisa nem o Senhor na minha casa. Aí já é outra coisa. Esse aqui ele não podia de jeito nenhum. Não tinha força suficiente nem para crer. Mas nem por isso deixou de receber a bênção, porque ele disse ao Jesus, eu creio, mas me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Aleluia. Aí diz que, versículo 26, e ele clamando, o agitando, quando Jesus disse, eu te ordeno que saia dele, né, e não entre mais nele. Versículo 26, e ele clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos pensavam que estava morto. Mas Jesus tomando pela mão, observa 27, foi Jesus que tomou o menino pela mão, fez o quê? O ergueu e ele se levantou. Mas ele estava lá estirado, como morto. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que eu não podemos nós expulsá-lo? E ele disse, esta caixa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ali era um caso específico. Crer. A gente leu na história de Jairo, na história aqui desse menino, que Jesus exigiu crer para receber uma bênção material, uma bênção de uma cura divina, não é verdade? Vamos ler João agora para concluir alguns versículos aqui em João, capítulo 3. Glória a Jesus. Para receber cura divina, seja do filho, né? Ou da filha, a ressurreição da filha, Jesus exigiu o quê? Crer. Crer. Glória a Deus. João 3,14 diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê. Aí o que é que recebe em crer? Tenha a vida eterna. Percebe? Para ser curado eu preciso crer. Para ter a vida eterna, Jesus diz que crê. É o que está escrito. Versículo 16. Porque Deus, tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aleluia. Não morra, Glória. mas tenha a vida eterna. A exigência é crer. Por isso que Paulo diz, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí ele pergunta, mas como? Vamos, eu perdi a sequência, vamos lá. Deixa marcado aqui, a gente termina já, irmão Jorge. Romanos 10, ó. Vamos ler a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Com o apóstolo Paulo falando sobre essas coisas. Aleluia. Versículo 13 do 10 de Romanos. Olha o que a Escritura nos ensina. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que invocar o nome do Senhor é chamar por Deus, assim traduzindo.
O que foi que Jairo fez, irmãos? Ali é um exemplo de invocação a Deus. A sua filha estava miseravelmente, como ele diz, moribunda. Ele foi pedir socorro a Jesus. Ele invocou Jesus. Ele convidou Jesus. Ele disse: venha à minha casa. Coloque a sua mão sobre a minha filha, que ela está miserável, ela está moribunda. E antes de Jesus chegar na casa de Jairo, o que foi que aconteceu? A menina morreu. Mas ele tinha invocado, ou seja, ele tinha ido chamar Jesus. E Jesus chegou e resolveu o problema. O pai do menino também. O menino vivia numa situação que o pai já estava sem palavras. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Jesus exigiu o quê de Jairo? Creia somente. Quando disseram: ei, a menina morreu, manda ele entrar. Não precisa ele ir mais, não. Porque para o homem é assim: quando está vivo, ele está lá, sacudindo, mexendo, dando choque, né? Ainda está vivo. Quando morre, aí só Jesus. Só Jesus daí para frente. Isso para receber essas bênçãos. Aí a gente acabou de ler que Jesus disse que como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que ele fosse levantado. Essa história da serpente no deserto, num período, o povo havia falado contra Deus e contra Moisés, e Deus havia enviado cobras venenosas para morder o povo. E eram as cobras mordendo e o povo morrendo. Era mordendo e morrendo. Eles perceberam. Aí vão para Moisés. Moisés, nós temos falado contra ti e contra Moisés. Contra ti e contra Deus. Né? Quando chegaram a Moisés. Aí disseram: ora a Deus que tire as serpentes de nós. Moisés vai orar a Deus. Quando Moisés ora, Deus diz: faça o seguinte, faça uma cobra de metal, coloque num poste, numa haste, e daí por diante, quem for mordido, que olhar para a serpente, não morre mais. Moisés fez e assim aconteceu. Aí Jesus disse: do jeito que Moisés fez com a serpente no deserto, importa que façam comigo. E quando foi que fizeram com Jesus? Quando o pegaram, cravaram numa cruz e o penduraram lá no Calvário. Aí o que é que Jesus está dizendo? Quem olhar para mim no Calvário também não será condenado, vai ter vida eterna. Agora, para isso eu preciso acreditar que a morte dele é suficiente. Que a morte de Jesus na cruz do Calvário tira os meus pecados. Porque o problema da gente, irmãos, é o pecado. Mas aí Jesus morreu no nosso lugar. E aí o que a Escritura diz? Eis o Cordeiro de Deus, que não cobre o pecado, que não bota debaixo do tapete. Nem no cofre. Ele tira. Aí a pergunta é: quem acredita nisso? É preciso crer. Parece que é uma palavra pequena, é três letras, mas tem um significado muito além das 3 letras. A gente acredita que a morte de Jesus é suficiente por nós. Se a gente crê, ele diz: você tem a vida eterna. Não é isso que a gente está lendo? É. Ó, Romanos 7,13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É invocar o nome de Deus. Aí o versículo 14 diz: mas como, pois, invocarão aquele em quem não? Marival perdeu. Fui lá Vamos lá, ó. Olha como a palavra é maravilhosa. Versículo 13, Romanos 10,13. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma afirmação, ele está afirmando. Ponto. Aí o versículo 14 ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Olha, o crer de novo. Quem é que invoca a Deus se não crê em Deus? Para invocar é preciso crer. Quem invocar é salvo. Agora, como invocarão se não crê? Aí ele faz outra pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? E ele faz outra pergunta: e como ouvirão se não há quem fale? Por isso que Marival diz: eu falo muito, falo mais. Ninguém vai crer se não ouvir falar. É isso que a gente está falando. É por isso que, apesar de ser pouco, o irmão Canindé, é em torno de 4, 5 vezes a gente vem.
Eu sei que era bom pelo menos toda semana um, mas não dá. A gente vem pelo menos 5 vezes no ano. Mas alguém está ouvindo. Para ouvir a gente precisa vir. Está vendo aqui a sequência? Como invocarão aquele em quem não creram? Depois ele pergunta, e como crerão naquele de quem nunca ouviu? Não tem como. Aí ele diz, e como é que vão ouvir se não há quem pregue? E ele continua perguntando, e como pregarão se não forem enviados? Aí enviado a gente é. Jesus diz, aí não tem desculpa. E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o que, irmão? Anuncia paz. Anunciar coisa boa. Por isso que eu digo muitas vezes, para coisa ruim basta ligar da Atena, né? Violência, morte, estupro, assassinato, é só ligar a televisão de 5 horas da tarde, que é só passa coisa ruim. Pregador de evangelho, irmão Marival, tem que pregar coisa boa. Está aqui. É bem-aventurado quem anuncia coisa boa. Aí diz aqui o 16, mas nem todos obedecem ao evangelho. Aí é de quem ouve. Aí vem o crime. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías já perguntava no seu tempo, mais de 700 anos antes de Jesus, Isaías perguntava, Senhor, quem creu na nossa pregação? Eu não sei. E hoje conversando com alguém, diz, irmão, e as conversões? Diz, irmão, poucas, zero. Não sei quem está crendo. Eu só sei que eu não posso parar. Ou melhor, nós não podemos parar. Ainda no 17. Vamos lá. De sorte que a fé é. Você já perceberam? Não sei se tem aula da Bíblia diferente, mas a gente muitas vezes diz direto. É igual a história do Monte de Sião. A fé vem, mas aqui está dizendo é. Ó, a fé é. Não sei se a sua diz vem. Também a minha fé. Romanos quanto? 10, 17. Ó, de sorte que a fé é. Parece que tem Bíblia que diz vem, mas a grande maioria que eu estou olhando só diz é. 10, 17 de Romanos. A mesma coisa. Fé é. Mas o que a gente ouve? A fé vem. Não, mas de vir para é diferente, né? Vem é uma coisa e é outra. Mas vamos lá. Por isso que é bom ler, né, irmãos, a Escritura. Ó, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí, tá vendo? Então tá aqui. Eu preciso de crer, mas para eu crer, eu preciso ouvir. E para ouvir, alguém tem que falar. Glória a Jesus. Voltando aqui a João 3, né? Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. João 3, nós já lemos o 14 e o 15, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, para eu ser salvo, eu preciso de quê? Crer em Jesus crucificado na cruz do Calvário. É isso, irmão. É o que está escrito. Aí ele reforça mais ainda, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna de novo. Crê. Agora, irmão, a gente muitas vezes talvez ache que o crer é simples demais, mas será que é? Simples? Para você levantar a mão aceitando Jesus, foi depois de quantas vezes? Eu gastei não sei nem quantas noites lá mais alto, lá em Marival. Foi fácil, não? Uns 3 meses ou mais. Tá vendo? Para você dizer, eu creio em Jesus Cristo. Qual foi? Os irmãos lembram, mas tem as pessoas amigas. Qual foi a exigência para o eunuco ser batizado? Atos 8. Vamos lá, rapidinho. E veja que confissão linda desse homem. Atos 8. Glória a Jesus.
É porque, irmãos, a gente sai da Escritura, os homens saem da Escritura e faz as coisas complicadas. Mas o que está escrito, ó. Atos 9, para adiantar. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca, Atos 9, 35. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. 8, 35. Você falou Marcos? Desculpa, porque em cima tem um 9, é verdade. 8, né? É. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, anunciou quem, irmão? Jesus. Filipe estava anunciando Jesus. Anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegou ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Pergunta, né? Aí Filipe disse: é lícito. Lícito é permitido. Você pode ser batizado agora. Agora vamos aos requisitos, né? As exigências. Qual é a exigência? Crer. Se crer. De todo o coração, mãe. É. Ele não disse: tu tem que passar, como é dito, irmão Jorge, 6 meses de observação. Não. Ele disse aqui: se você crer, na mesma ele foi em uma trajetória de caminho. Agora é interessante, ele evangelizou ele bem direitinho, porque Jesus diz assim, amigos, ó: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado. Filipe disse isso para ele. Porque na hora que ele vê a água, ele diz: ó, está aqui a água, o que é que impede de eu ser batizado? Porque eu creio. Aí Filipe, só para ter a confirmação, diz: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E o eunuco, isso foi no mesmo dia que o homem foi explicado. Né? No mesmo momento. E indo eles caminhando, chegou ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? O evangelista disse: Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E veja a resposta. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Olha Aleluia. o que a escritura diz. Então mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe e o eunuco, e batizou. Glória a Deus. A maior exigência: você acredita? Você crê? Tem um filme interessante. Começa assim: o homem vem com a cruz nas costas, aí encontra-se com um cidadão num carro. Aí ele para de propósito para ele assim, diz: você acredita em Jesus? O rapaz diz: eu sou pastor. Isso não foi escrito. Você acredita em Jesus Cristo? Aí ele depois ficou assim, disse: eu acredito. Ele disse: e o que você está fazendo a respeito? Amém? Creio. Vamos voltar aqui, vou tentar terminar de novo. João 3,16. Glória a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha o que foi que Deus fez. Deus deu Jesus. Foi Deus que deu, irmão. É muito clara a escritura. Aí diz assim: Deus amou o mundo. Sabe quem é o mundo? Esses cabra-rim que nem nós. Amor, gente. Agora veja a pergunta. Vocês acreditam? É fácil acreditar que Deus ama um cabra-rim que nem eu? Seja sincero. Está vendo que o creio vai mais além do que 3 palavras? Mas é o que Jesus exige. Creia. Olha o que a escritura diz. Deus amou o mundo. Assim, Deus amou as pessoas. A cada um de nós é individual, como a todos nós. Mas Ele amou tanto que não tem o que dizer. Diz assim: Deus amou de tal maneira. E diz mais: que deu o seu filho. Paulo lá na frente diz: pelo bom talvez alguém ouse morrer. Agora Deus dá prova do amor em que Ele deu o seu filho, sendo nós pecadores. E tem mais. Ele não ama o homem depois que entende a palavra. Ele ama o homem bruto e ignorante. É esse que Deus ama. Agora, você acredita que Deus ama um
Um cara bruto. Brutão. Quem é o bruto aqui? Diga não, né? Vocês sabem quem é o bruto aqui dentro. Esse camarada ali que é bruto, Deus ama ele. Aleluia. Ama tanto que deu Jesus por ele. Aí agora eu pergunto, você acredita nisso? Glória a Deus. Percebe como crê é forte? Aleluia. Aleluia. Por isso que Jesus disse, não tema, creia somente. Se você crer, todas as demais coisas vão cair. E vai dar tudo certo. É, Jesus é bom. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sabe para quê, irmãos? Para que todo que nele crê. É o que está escrito, irmão. E não é só aqui, a gente já vem desde Marcos. E de tanto, o Evangelho está cheio disso. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aí o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Está vendo? Porque Jesus não veio para condenar. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está vendo? Aí olha como começa o 18. Quem crê nele não é condenado. A exigência. Quem crê não é condenado. Aí em contrapartida, quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizado. Amém. Tem um versículo 36 ainda, né? No meio. Glória a Jesus. Versículo 36 No mesmo aqui diz, capítulo. é verdade. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí a opção. Depois disso, está escrito que quando Moisés está se despedindo do povo, ele diz, eu testifico o que eu falei para vocês, da vida e da morte, da bênção e da maldição. Aí ele diz assim, escolha a vida, para que Glória a você Deus. viva. Amém? Amém.